E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Eu quero convidar nossos irmãos para nós abrir as nossas Bíblias, se possível ficar em pé. 2 Coríntios 4, versículo 7. Segunda Coríntios 4, verso 7. Vamos ler 3 escrituras. Efésios 4 e 11 e Hebreus 2, versículo 1. A mensagem já foi pregada. A mensagem já foi divulgada, já foi ensinada. Nós estamos na mesa nos alimentando, né? E estamos aqui trazendo uma mensagem para incentivar o povo a continuar comendo, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 4, verso 11 de Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Hebreus 2 e 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Senhor Deus, abençoa a leitura da Tua palavra, toma esse pouco de pó nas Tuas mãos, usa como o Senhor queira usar e nos ajuda, Senhor Deus, nesta hora. Toma todo o Espírito sobre o Teu domínio, tome controle deste ambiente e nos dê a Tua graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Eu vou ser breve também. O quíntuplo completo. Eu lembro nos dias do pastor Osmar. O pastor Osmar dizia o ministério do pastor A, ministério do pastor B, ministério, e nós dizíamos o ministério do pastor Osmar, ministério do pastor, vou citar o nome, Sebastião Mendes, ministério do pastor João Bispo, ministério do pastor Paulo Benjamin, do pastor Garcia, lá em Luanda, mas hoje não é mais assim, é um pouquinho diferente, depois da sua morte. Nós não reunimos no ministério ABC. Hoje eu escrevi aqui o ministério do pastor Osmar Brana. É o refeitório Osmar Brana. É difícil, né? É uma esquina que nós temos que dobrar. Quando nós viemos aqui no Pará, nós viemos para uma reunião, um evento do ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, Osmar Brana.
Se vamos no sul ou na África, é para reunir no ministério do pastor Osmar. Nós tivemos nos anos 70 o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Não era o ministério de William Branham, era o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Na África tinha o ministério, e tem até hoje, do pastor Baruti, já partiu com o senhor, e assim sucessivamente. E hoje, 2025, muito bom a palavra do Modaí sobre as gerações, este é o ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. Se eu estou vindo ao Pará, a Belém, eu estou vindo aqui no evento do ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. Eu não sei se vai ter 2 ministérios do pastor Osmar Rodrigues Costa em São Paulo, 2 ministérios aqui. De repente pode aparecer o paralelo. E de repente você pode se reunir no ministério do pastor A, B, C, né? Você já pensou bem? Nos dias do pastor Osmar, eram muitos ministérios reunidos. Era muito, ele mesmo dizia, o ministério do pastor Mendes, do pastor João Bispo, né? Do pastor A, B, C. Hoje não. Hoje é o ministério, hoje tem o ministério das fitas do irmão Branham em Jeffersonville, mas aqui, hoje, no Brasil, na África, é o ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. E falando do ministério quíntuplo, eu nunca esqueci a pregação, o ensinamento do pastor Osmar sobre o ministério quíntuplo. Também dos críticos que o criticava a forma pela qual ele ensinava. Hoje, conforme Hebreus 2, verso 1, que nós estamos nos atentando por aquilo que nós já tínhamos ouvido, mas não tínhamos entendido. Voltamos a ouvir novamente. O que é o ministério quíntuplo? O ministério da Assembleia de Deus tem uma doutrina sobre o ministério quíntuplo. O povo da primeira e segunda etapa também. O povo da terceira etapa também, eles têm até o apóstolo, e esse, aquele não. Mas, segundo o irmão Branham nos ensinou, não é assim. Por que Deus mandou o irmão Branham fazer a obra de um evangelista, que se tinha Billy Graham no campo, se tinha Tommy Osborne no campo? E ele disse, vai e faça a obra de um evangelista. No irmão Branham, nós escutamos aquela mensagem do pastor Osmar pregada aqui em Belém. No irmão Branham estavam os 5 ministérios. No irmão Branham estavam aqueles 5 ofícios. O irmão Branham era apóstolo, profeta. Agora, quando nós chegamos na era de Esmirna, nós vemos que o ministério quíntuplo está incompleto. Porque Paulo era profeta. Em Paulo estavam os 5 ofícios. Então, quando você chega em Esmirna, você tem um ministério incompleto. E pela mensagem que eu tenho aqui, que era de Sardes, irmão Branham diz que aquele ministério não era suficiente depois da partida de Paulo. Porque, veja, que os selos foram todos abertos durante as eras, mas não levantou ninguém para revelar, porque não tinha profeta. Agora, você chega na mensagem do irmão Branham, a brecha, o irmão Branham disse, os 7 olhos, e todos os 7 eram videntes. Depois o irmão Branham vem e disse, a história disse que eles eram profetas, mas eles não eram profeta. Só tinha Paulo como profeta.
E depois, através do ministério do pastor Osmar, nós vimos que Brana era o profeta. Foi 2 peixinhos e 5 pães. Então, esses 5 ofícios, como nós vemos o ministério paralelo, a terceira etapa pirata que estava no nosso meio, nos dias que o pastor estava em vida. Também esse ministério também estava nos dias de William Branham. Foi só William Branham partir que eles manifestaram. Com a ressurreição isolada, a gente tenta abrir os olhos das pessoas. Os olhos do entendimento. Veio a dualidade e muitos outros ramos que estavam dentro, acompanhando, como acompanharam o ministério de Jesus. E hoje eles têm que manifestar. Às vezes vocês são muito compadecidos porque tem parente do outro lado, mas nessa altura da batalha não tem parente, né? E Coré tinha muito parente, era até primo e irmão de Moisés, mas Moisés mandou se afastar dele porque a terra abriu e engoliu a ele. Ele era parente de todo Israel. E às vezes nós temos parente do outro lado, mas eles têm fé diferente. Agora, depois da partida do irmão Branham, quando o irmão Branham veio, o quinto ficou completo. Aí nós tivemos a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, da visão da tenda, da terceira puxada, da mensagem de uma só pessoa. Agora, depois que o irmão Branham partiu, o quinto ficou incompleto. Agora, você note, no ministério de João é profeta e apóstolo. Nós tivemos o quinto completo depois de 40 anos, de uma geração. Tivemos o quinto completo novamente, depois da partida do irmão Branham. Você pode ver que o grito da águia João acordou muita gente, despertou. O irmão Branham disse que na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, ali levantaram todos, até os abutres da mensagem se levantaram com o toque da trombeta. Abutres da mensagem do dia. Por que abutre? Abutre como carniça. Nós vemos que eles estão trazendo para dentro da mensagem o movimento pentecostal. Isso na primeira e segunda etapa já tem, na terceira etapa pirata já tem. Por quê? São virgens nécias. Não tem o azeite. Não pode enxergar a mensagem da hora, do dia. Agora, o ministério da esposa ficou completo. Ele ficou completo. Sem a voz, sem o play, ele é incompleto. Com play, ele é completo, o ministério quinto. É aonde nós descansamos. A igreja dos dias de Paulo descansou nas suas cartas. A igreja nos dias do irmão Branham, a noiva, descansou nas suas fitas, nos seus livros. Nós fomos chamados através do play. O Pará recebeu o CD, a África recebeu o CD, o povo de Moçambique baixaram as mensagens, foram tudo através do play. Para esse quinto continuar completo, você tem que continuar ouvindo esta voz. Então nós estamos no ministério do pastor Osmar Branham.
Se alguém te perguntar de que igreja você é, Ministério de Osmar Brana. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Não me envergonhe da mensagem de Brana. Nos dias que nós recebemos a mensagem, nos anos 70, muita gente tinha vergonha de dizer que era do profeta Brana, porque eles pregavam e diziam que a lei e os profetas vigoraram até João. Veja que aquele espírito, ele não morreu. Ele vem em outra forma. Há uma mutação. Ele vem em outra forma. Os espíritos são o mesmo. Nós estamos numa era muito avançada em tecnologia, ciência, grandes conhecimentos. Esses espíritos estão hoje trabalhando dentro da mensagem da hora. São 6.000 anos que Satanás escuta Deus. Escutou Deus através de Noé, através de Abraão, através de Moisés, através de Paulo. Escutou Deus através de Brana. Você pensa que ele não aprendeu alguma coisa? Sentado ali ouvindo 7 selos, nas caçadas do irmão Brana, presenciando a coluna de fogo na montanha. Você pensa que ele não aprendeu alguma coisa? Nos 24 anos de ministério do pastor Osmar na terceira puxada, você pensa que ele não aprendeu alguma coisa? Para trabalhar depois da partida dele? Chegou um ponto que eu recebi uma mensagem de um irmão, e o irmão mandou a mensagem que ele recebeu de outro. Eles disseram: olha, nós temos até medo de dizer aperta o play. Nós dizemos assim: liga esse negócio aí. De tanto eles falar que esse aperta o play é do inferno, esse aperta o play é doutrina errada, o povo deles já diz assim: não, nós não falamos aperta o play, nós dizemos liga aí. Liga aí. Vocês vão ter que apagar as mensagens do pastor Osmar, quando ele disse para apertar o play. Eu não apenas aperto o play, eu creio quando o play está apertado. Isso para mim é o suficiente. Glória a Deus. Você aperta uma vez, não entendeu? Aperta a segunda vez, não entendeu? Vai apertando até você entender. Então, essa terceira etapa pirata, e nós falava e pregava contra ela, e ela estava no nosso meio. Ela não estava lá fora, não. A gente pensava que era Brasília, mas não era Brasília, era no nosso meio. Vamos ler um pouquinho aqui. A Era da Igreja de Sardes 38. Ora, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras, pelo seu Espírito nos mensageiros. Eles são como era Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele tinha a revelação de Deus e o ministério para o seu dia, deste modo, quando notamos que os mensageiros estão em suas mãos, vemos o Senhor identificando-se com estes homens, garantindo-lhe seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado a si mesmo com toda a igreja. O que vemos quando ele é visto em pé entre as 7 lâmpadas de ouro, nem também é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4, apóstolo, profeta, mestres, evangelista, pastores, porque em cada era a igreja se desviou. Não tinha profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, se João não é profeta para você, e você dá uma interpretação que pastor Osmar não é profeta, que ele não era João, você se enquadra aqui.
Ele disse: olha, porque em cada era a igreja se desviou. E ela é não somente o laicalismo, mas o clero. Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Então Deus se interferiu como principal pastor nos ministérios desses 7 homens, para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo. Porque se qualquer homem não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. E ele é a palavra. Isso seria a palavra reconhecida no povo. Mas ele tem colocado uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho de sua própria vontade. Estamos na era de Sardes. Eles aparecem uma vez em cada era. É o mesmo Espírito neles. Que clamor distante é esse dia, é esse da heresia de Roma. Eles tinham um homem de sua própria escolha, um papa. Um após o outro, nenhum produziu o poder de Deus. Nenhum habitando na palavra de Deus, cada um diferindo do outro perante ele e acrescentando o que deseja como se ele fora Deus. Deus não estará nele, mas ele está em seu mensageiro, e aquele que tiver a plenitude de Deus seguirá o mensageiro como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. Agora você note que Deus se escondeu na América Latina, no mundo de 8 bilhões de habitantes. Deus se esconde num homem. Como nos dias de Moisés, se escondeu em Moisés, nos dias de Jesus, depois da sua partida, ele se escondeu em Pedro, depois ele se esconde no perseguidor da igreja. Ele se escondeu num homem chamado Osmar. A igreja, que já era igreja, a igreja achou que ele estava lá em Goiânia. Ele não estava mais, porque tinha se denominado que Deus trabalha com um homem, não trabalha com um grupo de homens. Ele disse: no momento que você menciona a denominação no vosso meio, você já morreu. E grupo de homem é denominação. E Deus não trabalha. Deus trabalha com o indivíduo. Nós temos uma mensagem de fé de arrebatamento. Se você não ouvir esta voz, não é garantido que você vai no rapto. Capítulo 10 aos Romanos, versículo 16: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está nesse play, nesta voz, não é noutra. Cada um traz uma pregação, cada um traz uma mensagem. E no momento que você acha que você tem uma mensagem, você tem um quíntuplo incompleto. Porque o quíntuplo para estar completo, porque nós não temos o 8º mensageiro. Não há mais era depois dessa era da noiva. Não tem mais nada para ser pregado, para ser revelado depois desta mensagem. Não tem. E quando o homem levanta, achando que ele tem, tanto ele, diz o irmão Brano aqui, quanto as ovelhas estão errados. Então o profeta nos diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Apocalipse 3, verso 1, assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, ele está novamente identificando-se com o homem pelo seu Espírito no homem. Estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados,
Verdadeiramente, para as mentes humanas, eles podem até mesmo não parecer qualificados. Não obstante, eles são os mensageiros para a sua era. Como o profeta fala sobre John Wesley. Os teólogos do dia, eles questionaram o irmão Branham por colocar John Wesley ali, com problema de casamento e divórcio à vista deles. Mas para Deus ele não tinha. Você conhece a história de Wesley, você vai no Google, vai na sua história, que você vai ver. Mas o Espírito Santo colocou ele na sexta era da igreja. Então ele disse: Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou um Moisés, ele rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele assassinou. Ele também usou um Josué e um José. E eles tinham arranhões. Até ouvimos esses dias o pastor Osmar falando sobre isso aqui. Eles tinham seus arranhões, mas eles eram do Senhor. Eles foram escolhidos pelo Senhor. Agora Deus escolheu este ministério. Deus escolheu este homem. Ele escolheu este vaso. Ele escondeu esse tesouro nesse vaso. Ele colocou 5 ofícios nesse vaso. Gente, isso aqui é alimento de águia. Onde estiver o corpo, ali se ajunta as águias. E aqueles com culpas graves, excedendo em número aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Todos foram. Todos são seus, ninguém ousa negar isso. Ele os usou pelo Espírito e através do seu Espírito Santo que ele colocou dentro deles. Para o seu próprio mestre, eles permaneceram firmes ou caíram. E em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Tente a história refutar isto. Agora vem um profeta e conserta a história. Vem um profeta e coloca as coisas em seu lugar. Veja que depois da partida do irmão Branham, não tinha uma igreja com percepção profética. Eles debandaram por caminhos diferentes. E eles trouxeram uma mensagem, geraram uma igreja da ressurreição isolada, muito grande. Depois da partida do pastor Osmar, a mesma coisa. Nós vimos que o povo não tinha percepção profética. Não entenderam a mensagem, acharam que era mais um culto na quinta-feira. Acharam que era mais um culto no sábado, que era mais um culto no domingo à noite. Não sabiam, só diziam, não, porque o mensageiro vem falar do mensageiro anterior. A esposa hoje está falando do seu mensageiro. O mensageiro da esposa não foi Branham, foi João. João foi que o representou. Então nós estamos aqui para falar dele. Osmar Rodrigues Costa falou de Branham. Mostrou quem era Branham. Falou do novo nome. Todos vocês são esclarecidos sobre isso. Agora quem é que vai falar sobre ele? Josué falou de Moisés, mas quem falou sobre Josué? Quem é que falou sobre Paulo? Veja que em Irineu, a luz de Paulo já está se apagando. Em Martim, já estava entrando a Trindade. Em Columba, o espírito de Jezabel já estava ali dentro. Quando vem Branham, ele disse: se os de Paulo entrar, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo que São Paulo pregou. Tinha que levantar um para falar sobre São Paulo, sobre sua doutrina, sobre a mensagem, sobre o seu ministério. Tem que levantar um nesse dia, alguém para falar sobre o ministério de Osmar Rodrigues Costa. Estão lá em Goiânia falando sobre o ministério do pastor Joaquim, rodando as suas pregações. Você sabe que foi só evangelística.
Mas, como os filhos de Recabe, Deus elogiou, Deus também elogia eles, porque honram o seu mensageiro, o homem que tirou eles da trindade, mostrou o batismo, mostrou o profeta, não seguiu adiante, porque a terceira puxada não era para ele. Nós estamos aqui, não sabemos que hora o Senhor vai nos levar, mas nós estamos aqui para falar deste homem e deste ministério, dessa mensagem. Não deixar isso ser apagado, porque Satanás queria apagar esta luz. E enganou boa... Veja, quando fala em enganar, eu me lembro do céu. O engano começou no céu. A terça parte dos anjos do céu ele enganou. Você veja só como ele tem enganado gente. Ele começou no céu a enganar. Veja, ele enganou no jardim do Éden. Ele enganou na primeira era com a doutrina dos nicolaítas. Ele enganou no tabernáculo Brana com a doutrina da ressurreição isolada. Ele enganou 2024. Ele enganou em Franca. Ele enganou a terça parte daquelas estrelas. Ele enganou vocês. Quando vocês não pregam esse play, não pregam o ministério do pastor fulano, não, o ministério de Osmar Rodrigues Costa. Esse é o nome que Satanás odeia. Satanás gosta do nome Brana, mas o nome Osmar ele odeia. O play de Osmar ele odeia. Ele agora está mandando apertar o play de Brana. Agora esse não. Ele diz que é uma doutrina. Ele pega um parágrafo isolado. Como nós, quando era da ressurreição isolada, nós pegávamos suas infalíveis palavras de promessa 138. Eu voltarei para o vosso meio. E com aquilo nós enganamos muita gente. Era só o 138. Como diz o irmão Green, a parte mais forte que eles têm é o 138 das suas infalíveis palavras de promessa. Agora, quando vem João bota isso no chão. João esclarece. Ele disse, eu voltarei para o vosso meio. Ele disse, é Moisés e Elias. Você vê que os americanos não viram isso. A África não viu. Então nós estamos aqui para apertar o play certo. Eu vou só passar um pouquinho aqui, para não ir muito longe. Primeiro selo, a era de Sardes, ainda 26. Ora, como já mencionei, esta era tem sido chamada pelos historiadores como o período da reforma. Isto é inteiramente certo, isto é o que era. Tinha de ser assim, pois Martinho Lutero foi um reformador, não um profeta. Então o quinto estava incompleto nos dias de Lutero, no dia de Irineu, de Martim, nos dias de Wesley, nos dias de Brana estava completo, porque Brana era profeta. E a palavra vem a um profeta, não vem a um apóstolo, não vem a um pastor, não vem a um evangelista, não vem a um professor, vem a um profeta. Você pode ver que depois da partida do irmão Brana, a igreja se dispersa novamente. Quando vem João, é aquilo que o irmão Brana diz na mensagem à brecha. João é apóstolo e profeta. É aquele homem que ele falou que ia se levantar depois da sua partida. Quando vem João, a palavra vem a ele. E nós não enxergamos no seu dia que ele era profeta. Depois da sua partida, nós começamos a ver. A nuvem começa a sair dos nossos olhos e nós começamos a ver que ele é profeta. Ele não era, é profeta.
Profeta é eterno. Ele é profeta. Por isso a palavra veio a ele. Aquilo que o irmão Brana foi proibido de falar veio a ele. Ele falou. Então ele disse: Lutero foi um reformador, não um profeta. Agora sabemos que o livro da história chama-o de profeta, a história. Mas não quer dizer que o livro da história esteja certo, porque não há registro de Martinho Lutero qualificado como um verdadeiro profeta de Deus, no grande sentido escriturístico da palavra. Ele foi um ótimo professor, com algumas das manifestações do Espírito em sua vida, e damos graças a Deus por isso. Assim, ele não foi capaz de conduzir a igreja de volta em toda a verdade como faria um homem como o apóstolo Paulo, que era tanto profeta quanto apóstolo. E João, a brecha 34, é apóstolo e profeta. Osmar Rodrigues Costa é apóstolo e profeta. Sua mensagem foi às nações. Sua mensagem cruzou essa nação. Seu nome é conhecido em qualquer congregação de primeira e segunda etapa. Terceira etapa, pirata. O povo foi alertado para não ouvir o seu CD. Ouviu o irmão Brana, mas não ele. Veja que Satanás sabe quem é o homem do dia. Porque se ele não soubesse, ele dizia: não, pode ouvir esse aí também, não tem problema. Mas ele dizia na mensagem, o Ed satânico: tudo que Moisés pregou estava certo, mas este aí, Jesus, ele disse: não, esse não é nem o Messias. Agora Moisés estava certo. Hoje ele diz: Brana está certo. Agora, não aperte o play de João. Essa é uma doutrina que veio dos Estados Unidos. Meus irmãos, veio dos Estados Unidos a mensagem. E nós conhecemos que Deus enviou o profeta. Se não fosse essa mensagem, nós não conhecíamos a mensagem da noiva, a terceira puxada. Que Deus assim te abençoe. Primeiro selo, o profeta disse ainda no parágrafo 218, porque Martinho Lutero disse isso. Veja, quando Martinho Lutero fez a proclamação de que todos os judeus deviam ser expulsos e seus edifícios queimados, porque eles eram anticristos, está vendo? O próprio Martinho Lutero fez essa afirmação em seu escrito. Agora Hitler simplesmente cumpriu o que Martinho Lutero disse. Por que Martinho Lutero disse isso? Porque ele era reformador, não profeta. Agora, na brecha 34, João é apóstolo e profeta. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.